Comigo aqui no estúdio, professora, diretora de escola, Simone Carleto. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Então, gostaria de agradecer em nome de todas as professoras e profissionais do magistério que estão na luta aí, esse espaço para a gente falar um pouco dessa árdua briga aí para valorização do magistério. Eu gostaria que você explicasse à população, né? Qual é o impasse, o que a categoria quer e o que o prefeito Guti não está atendendo? Certo. Bom, então é o seguinte, pessoal. Primeiro, gostaria de parabenizar, né, todas as educadoras que estão tendo a coragem de se posicionar nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Um tempo pós-pandemia, com uma série de desafios de aprendizagem, de estrutura, como as crianças, né, voltaram para a escola depois desse período de isolamento. Então, um grande desafio, né, para todas nós, em que pese que já tenha sido um desafio enorme, né, manter processos de ensino-aprendizagem durante a pandemia. O que ocorre é o seguinte, nós temos essa lei do piso nacional desde 2008, e o que ocorre nesse momento é que depois de muitos anos, né, a gente tem aí mais de 10 anos em que a gente não discutia, não pensava em discutir a questão do piso aqui na cidade de Guarulhos. E, infelizmente, nesse momento, aliás, gostaria de lembrar que hoje é um dia nacional de luta pelo piso nacional do magistério. É lamentável que Guarulhos, uma das cidades mais ricas do país e do estado de São Paulo, esteja figurando nessa triste lista. Então, o que ocorre? O prefeito está querendo pagar um abono para uma quantidade de pessoas, me parece que é pouco mais de 100 profissionais. 130 e pouco. 130 e poucas, que não recebem o piso. Então, ele está querendo promover o quê? Um abono para apenas completar o salário dessas pessoas para chegar no piso. Acontece que nós precisamos entender que isso daí é um truque, nada contra os profissionais das artes que trabalham com truques, não estou querendo ofendê-los com isso, mas é um truque que está sendo aplicado para justamente desvalorizar, porque se o intuito da lei é valorizar a carreira do magistério, como é que nós podemos conceber que isso não vai ser aplicado na primeira referência, no primeiro grau da tabela, repercutindo em toda a carreira? Então, o que a gente está querendo? Que o percentual que precisa ser aplicado no grau A, referência 1, para que o salário inicial de um profissional, de uma professora, seja coerente com o piso, esse mesmo percentual que hoje é mais ou menos 5,11%, pelos cálculos que eu fiz, então essa mesma porcentagem ser aplicada em toda a tabela para que todas profissionais tenham um reajuste proporcional, porque isso sim é valorizar. Agora, quando você faz esse truque, né, coloca, né, um abono apenas para uma quantidade de pessoas, e aí nós estamos vendo, né, esse processo de desvalorização nos últimos 6 anos, ele é muito evidente. Então é um projeto mesmo de desvalorização do magistério, tanto que teve uma provocação, que foi na quinta-feira, antes do feriado, na semana passada, ser publicada uma contratação emergencial de professores. Temporários, né? Emergencial temporários, isso. Temporários. Então, eu estranhei, né? Sem concurso, sem nada. É uma coisa que não se justifica, porque é uma falta de planejamento tremenda que nós estamos vendo, né? Imagino que vocês da imprensa também estão entrando em contato diariamente com o desespero das mães e o pior, a ilegalidade que é a quantidade de crianças que nós temos hoje, de 4 e 5 anos, fora da escola. Então, desde 2017, já era para essa população estar sendo atendida. É um nível de ensino obrigatório. Isso sem contar as pessoas, as crianças que têm direito a estar na creche e também não estão tendo esse acesso. Então, nesse período todo, era necessário ter um planejamento, construir escolas, mas o caminho que essa gestão está tomando é totalmente outro, que é terceirizar, é contratar as escolas conveniadas, que são instituições particulares. E veja, isso é colocado nos processos de contratação dessas conveniadas. Na defesa é colocada a nossa tabela de salário e é mostrado como é muito mais barato trabalhar contratando pessoas via conveniadas. É um absurdo, porque essas profissionais também, com todo o respeito que estiverem nos assistindo,
também deveriam ter condições mais dignas de trabalho. Deixa eu ver se eu entendi. Então o Guti quer pegar 135 professores, mais ou menos, que ganham abaixo do piso, quer dar bônus somente para esse povo, para eles ficarem com o piso, só que o resto da categoria não vai ter reajuste nenhum, não é isso? Isso. É isso então. Ele só quer atender aqueles que estão abaixo do piso, o resto fica como está. Quer dizer, sem reajuste nenhum, né? Sem reajuste. E vale dizer que nos diálogos com todas tem ali um comentário da Eliane perguntando dos concursos públicos. Sim, então é isso mesmo, de diretores de escola, Eliane, todo mundo que está nos assistindo e também vocês aqui no estúdio, nós temos mais de 70 diretoras de escola comissionadas. Então, de 150 escolas, a gente tem aí a metade comissionadas, ou seja, são pessoas que vão ter mais dificuldade, né, de fazer qualquer tipo de enfrentamento com o governo. Me permita, comissionadas ou cooptadas? Comicopitadas, tudo junto. Cooptadas, né? Tá certo. Alguém perguntou aí na live, produção, e aquele sindicato dos professores, como é que ficou, Simone? Bom, a gente fez todos os trâmites, está tudo andando, né, toda a parte burocrática. Olha lá, foi Luiz Antônio. Ô Luiz, então, deu certo. É evidente que nesse momento que a gente está com todas essas demandas nas escolas, né, é praticamente um esforço assim imenso conciliar todo o trabalho que a gente tem na escola e fazer o trabalho de base, né? Porque veja, nós estamos aí com todo o trâmite em andamento, não depende só da gente. Vocês sabem que essas questões são morosas. Mas, de qualquer maneira, a gente acredita que sindicato não é só prédio, não é só sede, né? É também, e principalmente, o trabalho de base, o diálogo com as pessoas, tanto que nós estamos lá participando de toda essa movimentação de greve. O importante é o processo de luta, o processo de formação permanente e de nós nos fortalecermos, porque eu costumo dizer o seguinte, até nesse momento que a gente está passando, que a questão da violência é um tema preponderante, né, nas escolas hoje, eu costumo dizer que nós precisamos continuar afirmando a especificidade que tem o trabalho pedagógico. Porque o nosso trabalho é que transforma, né, os cotidianos, transforma a possibilidade das pessoas. A educação, assim como a arte também, que é uma área na qual eu atuo, salva vidas. Não é demagogia dizer isso, mas é a verdade. Então, nós precisamos continuar acreditando no diálogo, no amor, na solidariedade, né, buscando compreender o outro, a outra, porque nós sabemos também, que já está comprovado, que muito dessa violência é ocasionada por processos de sensação de exclusão, sensação de repulsa social. Então, nós precisamos olhar também de forma mais ampla. E aí, eu acredito nisso, Pedro, também como sindicato. Acho que uma das ações que nós precisamos ter muito forte é o diferencial com relação à forma de atuação política, que é um processo de formação, de construção coletiva, construção democrática. A ideia continua, então. Com certeza. Tá. Espera aí, produção, volta ao comentário anterior. Fora o professor com 30 crianças e mais uma ou duas crianças de inclusão junto. Isso acontece mesmo, Simone? Acontece muito mais do que isso, porque as questões envolvendo inclusão ou crianças com deficiência ou crianças atípicas, ela vem ampliando cada vez mais. O que a gente vai perceber é que a educação do século XXI e pós-pandemia, ela não pode ter a mesma visão, né, que a educação de outros séculos passados. As crianças, eu estava comentando com uma professora hoje, no caminho de volta da mobilização da greve para cá, que tem crianças de 5 anos que chega para a gente na sala da gestão e fala, poxa, eu já sei o que estão ensinando lá, uma criança de 5 anos. Então, a gente precisa realmente modificar, e quando a gente falar em tecnologias, não é só aparato tecnológico, é formação humana e, voltando para o nosso tema, é valorizar os profissionais do magistério. A gente precisa ter estrutura de apoio nas escolas, e isso não vai acontecer enquanto não construir escolas, e deveríamos ter muito menos do que 30 crianças numa sala. Realmente fica
humanamente impossível dar conta. Ô, produção, volta ao comentário da professora Lidiane. O que ela escreveu? É fundamental a criticidade da categoria nesse momento. É boa observação, né? A Muito categoria legal. precisa dar uma reflexão agora, né? Sim. Agora, cá entre nós, acho que o vereador Edmilson falou, R$ 4.420 o piso nacional? Isso. Desculpe, mas é um salário baixo para professor, hein? Exatamente. acho. Eu ouvi falar isso no... Para a pessoa ganhar é muito pouco. Realmente, para aquilo que nós fazemos. Exato. Né? Como eu disse agora há pouco, para a especificidade do que nós fazemos, que é esse processo de formação, né? Tudo que precisa ser vivenciado, estudado, a formação continuada que nós devemos ter para lidar, a necessidade de apoio psicológico que nós deveríamos ter, né? Nós também não temos, o apoio especializado. Vocês estavam falando agora há pouco da questão da saúde. Muitas das questões relacionadas à inclusão que nós temos, elas seriam muito bem auxiliadas se nós tivéssemos uma estrutura de saúde funcional na cidade. Nós não temos para onde encaminhar muitas vezes essas crianças. Então dificulta muito esse processo. E quando a gente fala de criticidade, né, dialogando com a Lidiane, tem tudo a ver com nós entendermos e nos valorizarmos que realmente esse valor, né, para uma carga horária, que é a carga horária com a qual a gente trabalha, realmente ele deveria ser muito maior. E outra, Guarulhos tem recurso para isso. Tem dinheiro, e muito dinheiro. E tem recurso garantido, tanto em orçamento próprio, como nos recursos vinculados pelo Fundeb. Mas eu costumo dizer que é um projeto nítido de desmantelamento de uma carreira docente, de querer desvalorizar mesmo, porque além de tudo isso, tem os processos de perseguição, tem os processos, né, de cooptação, porque isso mina a possibilidade, mas mesmo assim, mais uma vez, a Ana Paula ali também parabenizou a categoria, parabenizar e dizer que amanhã, às 15 horas, nós vamos estar lá de frente ao Adamastor, e quem não se incorporou até agora à greve, não é porque não foi nos outros 2 dias que não deve ir amanhã. Deve ir amanhã também. Concentração amanhã, 15 horas. Concentração amanhã, 15 horas no Adamastor. Amanhã ótimo. Vai ter audiência, mas o importante é que a gente possa demonstrar força, criticidade e o autorrespeito, porque como nós vimos aqui, a gente consegue convencer a população de que é uma questão de condições mínimas, né? Por isso que é piso, né? Ali o Walter Fontes também comentou que a administração está tratando o piso como teto, entendendo que não pode ser aplicado esse percentual na tabela toda da carreira. Sem valorização do professor, não existe educação de qualidade. Concordo plenamente, professora Lidiane. Muito bem observado. Né? Obrigado, professora e diretora Simone Carleto. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa noite a todos. 18h44, produção.